Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Estamos agora no espetáculo do narcotráfico, sediado no Palácio do Planalto, sob a chefia de Jair Messias Bolsonaro, como eu vinha prevenindo já de bastante tempo. O que espanta é o silêncio. E o silêncio denuncia duas coisas: comprometimento com o crime ou covardia. Porque nada, mas nada mesmo neste mundo, leva o homem a matar outro homem a não ser em defesa da honra. Porque um homem sem honra não é homem, não é nada, não vale nada. Não vale a esposa que tem se tiver. Não vale os filhos que botou no mundo se botou. Um homem sem honra perde com gato, porque o gato é honrado. Perde cachorro, cachorro defende o seu dono. Tem senso de dignidade. E não sou eu que estou sendo severo. É a Constituição do Brasil, que é usada nas melhores universidades do mundo como livro didático. Dizem os docentes em constitucionalismo, não em direito constitucional. Isso é uma besteira. Em constitucionalismo, que a doutrina da vida civilizada, regida por ente ideológico, instituído pela Constituição, operado pelo direito e consolidado pela justiça. Então é essa Constituição que dizem os docentes, depois dos 10 mandamentos, é a mais profunda e abrangente que a inteligência jurídica do mundo já produziu. E nela, a vida não vale nada. O que vale na nossa Constituição é a honra. Artigo 1º, inciso 3º. Dogma fundamental da civilização brasileira: a dignidade da pessoa humana, que estabelece o artigo 3º, em seus 4 incisos. O artigo 4, que estabelece o Brasil no seio dos povos. O artigo 5º, inciso 10º, onde deixa bem clara a distinção que a nossa civilização constitucionalista, espiritualista, religiosa estabelece. A inviolabilidade moral do homem. Homem como gênero, uma espécie. E agora, a nação brasileira está exposta ao mundo como a pior espécie que a humanidade já produziu. Porque quem é que mostra a cara de um povo é o mandatário supremo dele, o rei,
o presidente do Brasil. É claro, sou eu. Mas eu não tenho o alicerce de honra desse povo para botar a minha cara no mundo de maneira exposta. Então eu estou agindo como magistrado de Estado, mas como agente de inteligência do que como chefe de Estado. Neste momento eu tenho vergonha da minha nação. Não tem homens. É a Constituição que diz isso. E eu não posso negar a Constituição porque eu participei como escriba dela. E ela foi produzida pelas Forças Armadas, que estão metidas também no narcotráfico, sob o comando do meliante, narcotraficante, bandido, ladrão do país, Jair Messias Bolsonaro. Não são todas as Forças Armadas. É a banda podre das Forças Armadas com os generais que estão associados a Bolsonaro. E nós vamos chegar à vida privada deles, não se preocupe. Anuncio isso parabenizando com muito orgulho a minha Polícia Federal, constituída de homens honrados, homens de brios, homens que estão salvando a pátria. Parabenizo a minha Polícia Federal pelas prisões que efetuaram hoje. O início de uma jornada que vai chegar ao Palácio do Planalto dentro de poucas horas. Hoje, eu editei o ato interventorial 00704, está aqui, já recebido pela Corte Constituinte. Aqui está recebimento, já protocolizado para publicação no Diário Oficial da União, aqui, que o Diário Oficial da União está a serviço do narcotráfico sob o comando de Jair Messias Bolsonaro. Isso não interessa para mim agora, porque nos foros internacionais está publicado o ato aqui. Recebido no gabinete da Presidência da República. Para vocês terem uma ideia de como está grave a situação no Brasil. Eu sei que eles não vão mandar este ato aqui para o Diário Oficial. Mas tenho certeza que quem retém isto aqui no gabinete da Presidência da República vai para Guantánamo. É a convenção que nós estamos ultimando sobre os narcotraficantes e terroristas do Brasil, porque vão ser submetidos a julgamento internacional. São bandidos contra a humanidade, não são só contra o povo brasileiro. Parabenizo de novo
a minha Polícia Federal, que está salvando a pátria. E os meus generais, meus comandantes, porque as Forças Armadas não estão podres, tem uma banda podre dentro dela, comandada pelo general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Só o estado dele, morto sentado numa cadeira. Se tivesse um pingo de hombridade, estava escondido, porque um militar, naquele estado, tem vergonha de aparecer até pela própria família, porque ele tem que ser o esplendor do orgulho de um povo. E um homem que se coloca como o mentor hoje do narcotráfico no Brasil, não merece nunca ter colocado uma farda. Mas ele vai saber isso no dia do julgamento. Aqui não sou eu que estou editando. É o governo do Brasil. E agora acabou o presidente da República. Eu sou o peão da nação, instituído pela nação. O governo da República se compõe aqui de mim, do general Geraldo Antônio Mioto, almirante de esquadra Ircos Barbosa Júnior, general do exército Edson Leal Pujol e tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Homens honrados, homens que merecem a farda como ministros de Deus, que usam a arma para devolver ao inferno os demônios que encarnam na degradação moral da nação. Este é o governo da República. Somos cinco homens. Temos vergonha. Vergonha dentro da Constituição. E eu já estou no evento lá na Espanha. Está correndo em segredo mundial lá. Porque nós resolvemos agora, os chefes de Estado responsáveis na humanidade, a extinguir o tráfico de drogas no seio da humanidade. Isso só prejudica. É coisa do diabo. Então vamos eliminar isso aqui. E começou aqui no Brasil. E não começou por acaso, não. Só eu sei o que eu tenho enfrentado nesse tempo. 5 atentados. O último foi de envenenamento. Tive de estabelecer um sistema de segurança caríssimo para a nação. Porque no momento em que eu me vi sozinho, eu me considerei indispensável aos meus filhos, aos meus netos, aos meus bisnetos. E neles, as pessoas que se agregam comigo nessa empreitada difícil. Não somos tão pouquinhos. Somos aquele punhado que eu aprendi na escola. A natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo. Deus, entretanto, envia apenas algumas para construí-lo. Então, esse punhadinho de gente que nós somos, eu tenho certeza que somos aqueles alguns que Deus enviou para cá para fazer o que estamos fazendo. Porque nós estamos realmente construindo o mundo. O nosso trabalho já extrapolou das nossas fronteiras.
Metemos a mão no narcotráfico do mundo, lá na Espanha. Os serviços de inteligência das megas potências do mundo estão todos trabalhando nisso. Muita coisa vai vir à tona. Como vocês já viram aqui, eu anunciei bem antes disso o que ia acontecer hoje. A Polícia Federal hoje apresentou o homem que era responsável por 40% da peste do tráfico no mundo. Estava aqui no Brasil, feliz da vida. O filho morando numa cobertura no Rio de Janeiro. Esquema de segurança que só o Bolsonaro tem igual. Porque a primeira pista que o chefe do narcotráfico dá é a segurança dele. Todo bandido gosta de exibir segurança. E essa foi a primeira pista que nos deu o narcotraficante Jair Messias Bolsonaro. Imaginem a pompa. Falam do Lula. Apelidaram o avião que ele comprou até de Aero Lula. E eu já transferi esse avião para a aeronáutica. Porque a presidência da República não vai mais precisar de Aero Lula, não vai precisar de avião nenhum. Quando se precisar fazer uma viagem, nós temos as aeronaves da aeronáutica. Eu não vou andar com comitivas pelo mundo. Eu não preciso disso. É o mundo que precisa do Brasil. Nós podemos hoje fechar as nossas fronteiras e selecionar com quem nós queremos nos relacionar. Temos um patrimônio de 243 trilhões de dólares para empreender. Isso significa 12 vezes e meia o PIB do mundo. E temos 985 trilhões em ouro. Fora todas as outras riquezas, para lastro de emissão. Somos o 5º maior mercado de consumo do mundo. E a 5ª maior força de trabalho. Temos espaço geográfico para mais 800 milhões de pessoas. E aqui, se alguém quiser viver sem trabalhar, vive gordo e sadio, como os passarinhos e como a vida selvagem inteira. E eu já fiz essa experiência. Não se precisa de nada. A nossa natureza ainda fornece tudo. Então nós não precisamos do mundo. Mas o mundo começa a ajoelhar-se diante de nós. A semana mesmo que passou, a China, a Rússia e a Alemanha já se adiantaram. O sistema financeiro nacional vai ter uma base cambial nova e eu estou demorando para concluir os preparativos para isso. Então, esses países já se adiantaram e já anunciaram que os seus negócios são feitos nas moedas deles, com as moedas dos países com quem eles negociarem. Mas isso é provisoriamente até que o ouro brasileiro esteja lastreando o câmbio internacional. Aí a segunda etapa de notícias, de manchetes no mundo, porque essa do narcotráfico sediado no Palácio do Planalto, sede do governo do Brasil, chefiado por quem se diz o presidente do país, deu manchete lá no mundo.
é o assunto da humanidade, menos aqui no Brasil. Por que é menos aqui no Brasil? Porque aqui, quem não é traficante é usuário de drogas. E quem não é traficante nem usuário de drogas é aquele que diz como judeu, quando começou a perseguição dos judeus na Alemanha. É o vizinho. E eu não sou o vizinho. Vou cuidar dos meus negócios. Tenho a minha lavoura de soja e eu preciso cuidar dos meus mata-matas no Banco do Brasil para ter a minha aparência de milionário. Tenho minha fazenda de bois, vou cuidar dela porque eu sou menos do que os bois que tenho na minha fazenda. E assim por diante. Esse pedaço de economia que sobrou aí, do tamanho econômico que o Brasil era em 1914, é dessa gente que não vale nada, que são chamados as oligarquias do poder. Para eles, qualquer indecência que esteja na presidência da República, nos governos dos estados, nos municípios como prefeitos, que lhes ampare na riqueza egoística, serve porque eles não têm preocupação com a nação. Eles são autossuficientes em si mesmos. Eu tenho uma lista de 164 demônios desses. Um deles tem um patrimônio de 93 bilhões de reais. E entre eles estão os irmãos Marinhos, com 73 bilhões. A Rede Globo, dando cobertura sempre ao que não presta e apodrecendo a civilização brasileira. É claro que vão responder por isso. Então aqui, nesse teatro, eu convoquei hoje a Polícia Federal, que já está no pedaço, mas a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, que estão sob o meu comando no artigo 144 da Constituição da República. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 6º. Então, estão sob o meu comando e eu estou convocando eles agora aqui. Para quê? Eu estou convocando eles para não envergonharem a nação e principalmente não me envergonharem a mim como comandante deles. Porque estavam fazendo passeatas. Manifestações. É a moda. A moda do covarde é se manifestar. É falar. E a minha polícia rodoviária, as minhas polícias militares estavam fazendo isso. Ainda ontem estavam em passeatas ali, contra a aprovação da lei de mudança da Previdência. Como se a Previdência Social não integrasse a Constituição da República, que não pode ser alterada do jeito que eles estão fazendo.
esses meus policiais, responsáveis pela segurança pública, não entendiam que, ao saírem em manifestação contra a aprovação da Previdência Social, que é uma emenda à Constituição, eles estão reconhecendo o narcotraficante que envergonha o país, Jair Messias Bolsonaro. E ao reconhecerem o narcotraficante como chefe deles e autor do roubo da Previdência, que eles estão dizendo que são vítima dele, e todo mundo sabe que são, eles estão negando a Constituição, ou seja, estão infringindo a Constituição, como os bandidos comuns infringem o Código Penal. E aí esses homens são dignos da confiança da nação, como aparelho repressor da segurança pública? Decaíram da condição de ministros de Deus. São narcotraficantes, jagunços, capachos, covardes da pior espécie. Ou é possível, milita em favor de delegados federais, comandantes da Polícia Militar, a presunção de que eles não saibam ler a Constituição da República? Se não souberem, não tem habilitação para os cargos. E se sabe, por que então estão submissos a um narcotraficante que tem de dar conta de 2 aeronaves da aeronáutica? Lula fazia as excursões dele pelo mundo. Como dizia Obama, o palhaço do mundo. E o mundo gostava dele, porque ele divertia. Mas ele tinha só o aero Lula. Ele viajava com a caterva dele ali dentro. Agora esse crápula, da pior espécie, porque não tem um pingo de dignidade, ele precisa de 2 frotas de aviões. Aquela que levava o narcótico, que levava a droga, que estamos quase convictos de que era o boi de piranha, levando 39 quilos de cocaína para no avião em que ele fazia a rota do tráfico, e 390 quilos. Isso toda a polícia civil, polícia militar, polícia federal, todo mundo sabe. Essa tática de transporte do narcotráfico. Eles mandam, quando o carregamento é muito grande, eles mandam o boi de piranha na frente. Aí, de trecho em trecho, eles têm comunicação. Se a comunicação cessou, o carregamento atrás sabe que ele caiu nas garras da polícia.
Se não cessa, o carregamento atrás está indo. E qual é a outra finalidade de Jair Bolsonaro ter duas frotas para se locomover a troco de nada? Ou ele trouxe pelo menos alguma fotografia decente da reunião do G20? Ele deu satisfação para o povo do que ele foi fazer lá? Com quem ele conversou? Quais os interesses do Brasil que ele colocou nessa reunião? E quais os acordos e tratados internacionais que ele alinhavou lá e com quem? Tirou as fotografias junto com o Trump. Trump fazendo gozação da cara dele. E outras que vazaram também. E uma que eu também não consegui parar de rir foi do meu amigo Putin, rindo da cara dele e falando uma coisa muito engraçada. Só que em russo, o crápula não entende nem o próprio português, a entende o russo. Mas os outros que estavam ali caiu na gargalhada. E ele com aquela cara de sem vergonha, cara de verdadeiro narcotraficante mesmo. Não da categoria dos narcotraficantes que a Polícia Federal pegou hoje, mas na categoria própria dele, de mula do tráfico. Então, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias ferroviárias federal, as polícias militares, que são forças auxiliares do Exército, o Corpo de Bombeiros Militar, fazendo manifestação pela reforma da Previdência. Não porque eles têm algum interesse pelos velhinhos aposentados e por todas as pessoas dependentes da Previdência que estão sendo roubadas, mas porque a Previdência mexia na aposentadoria deles. Então, com isso aí, a nossa segurança pública veio dizer ao Brasil que quando o crime bate nas portas deles, eles agem. Mas quando o crime está na porta da nação, que continua a matança. 174 pessoas por dia são assassinadas no arraial do banditismo comum, onde 100 estupros de mulheres e crianças são praticados por dia. Uma ocorrência marginal a cada 5 minutos. Onde está o fenômeno? O fenômeno está aqui. A polícia militar, polícia civil e a própria Polícia Federal dizendo que se mexeu no interesse deles, é bandido. Se está matando, tem a legítima defesa. Isso está previsto no artigo 144 da Constituição. Antes de chamar a polícia, eu tenho de usar dos meios e recursos ao meu dispor.
porque o limite da legítima defesa é a morte do agressor. Com certeza você baseia nisso. Só que nós estamos com dois estados. O Estado democrático de direito, instituído pela Constituição e recuperado pelo povo em reação de cidadania pela intervenção no poder, que fui eu que patrocinei. Através da reunião constituinte do dia 29 de dezembro de 2017, quando me instituiu presidente constituinte da República. Sanou a vacância do cargo que vinha desde o dia 1º de janeiro de 2015 e recuperou o Estado democrático de direito instituído pela Constituição. Está ele sob a minha responsabilidade, está sob os meus ombros, e eu estou dando conta da tarefa. Como nunca até hoje, em toda a história da República, um chefe de Estado fez o que eu estou fazendo. Então esse povo não é covarde. Esse povo é honrado. E esse povo é o povo de Deus, sem raça, porque acabou com todas as raças na miscigenação brasileira. Mas, como está no mundo inteiro, a incidência de encarnação de demônios na procriação da nação brasileira excedeu a média da natureza. E eles se transformaram em muitos. 57 milhões. O pleito eleitoral terrorista de 2018 apresentou. É uma quantia muito grande. E essa gente, esses demônios, tomaram o poder em 2003, através do Foro de São Paulo. As organizações terroristas que eu integro, por Luiz Inácio Lula da Silva, com o projeto de poder do PT, de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas. Com a Constituição transformada ou substituída por bandidos escondidos atrás de mandato inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo.
Então esse meu povo é um povo honrado, porque seria uma loucura ele se levantar em qualquer sentido na situação em que está o país. Então, essa situação em que está o país é coisa para profissionais. E é por isso que eu estou no pedaço. Já completando quase 2 anos longe da minha família. Mas isso faz parte da minha vida. E agora estamos chegando ao final. Sou um profissional. Não estou aqui como um anjo caído de algum lugar para defender este povo. Não. Em 2012, quando eu assumi perante as Forças Armadas o patrocínio da causa, eu estabeleci também o meu preço. E já ele está requisitado ao lastro de emissões no Tesouro Nacional. Mas como em meus mais de 50 anos de advocacia, eu nunca recebi honorários adiantados, porque não existe justiça no mundo. O que existe é o jogo forense. E eu me sentiria desqualificado se eu não levantasse a banca. Então, a minha parte era da banca que eu levantava sempre para o meu cliente. E é assim que eu estou fazendo. Na hora que eu levantar a banca para o povo brasileiro, eu vou cobrar os meus honorários. Aliás, já estão cobrados. É só emitir os reais para irem para minha conta. E os brasileiros e brasileiras que estão comigo, eu não preciso dizer que são da melhor qualidade. Deus envia alguns para construírem o mundo. E se eles são esses alguns, eu não tenho como qualificá-los. Eles são qualificados em sua própria origem, no que estão fazendo junto comigo. São profissionais não formados em laboratórios como eu, mas são profissionais impulsionados pelo instinto de patriotismo, de responsabilidade para com a nação, para com seus filhos, de responsabilidade para com a história, de responsabilidade para com a pátria. Então são tão profissionais quanto eu. E por isso já distribuí os meus honorários entre eles. Para que eu vou precisar de dinheiro? Só alienígena aqui. Se procurarem aí os meus patrimônios, os meus teres, não tenho nada. É claro que eu tenho uma família. Sou responsável por ela. Mas eu ser responsável pela minha família dentro da educação judaica sarracena que eu recebi do meu pai, que ele recebeu do pai dele. E diz ele que veio desde Adão. Empreender a vida em patrimônio para os filhos é dar-lhes títulos de inúteis antes que eles o mereçam. O pai responsável lega aos filhos uma pátria bem construída sobre sólidos fundamentos de liberdade, para que dentro dela eles realizem a gestação espiritual da maneira como lhes convier. Essa é a educação de nós, judeus sarracenos, de pai para filho. Mas é claro que como profissional do meu nível, com cortina de ferro, Guerra Fria, destruição da União Soviética, no meu currículo,
É claro que eu tenho recebido muito dinheiro, porque eu nunca trabalhei por pouco. Quase mais de 50 anos de advocacia. Também não fui barato. Então, é evidente que o que eu ganhei está à disposição da minha descendência. Agora, não trabalhei por isso. Eu trabalhei, estou trabalhando e vou continuar trabalhando ainda na realização da minha missão, cujo único objetivo é voltar para casa. E quero voltar depressa. Eu não estou mais disposto a passar por outra gestação, 9 meses, depois ficar anos se arrastando pelo chão, e depois ficar 10 anos em média na dependência da mãe, e daí afora, ou eu volto a ser o que sou, ou então fica aí como todo mundo, um na dependência do outro. E aí um vivendo do outro, e daí todo mundo fica sem personalidade. Isto quer dizer no plano espiritual um aborto generalizado da reencarnação, em que Deus estaria sendo um bobo. Estou fazendo tudo para não voltar a isso. Então, eu tenho de dar satisfação a mim diante de Deus. Só que essa satisfação a mim diante de Deus implica em eu realizar a minha missão. E é por isso que é um caminho sem volta. E aí, esses policiais que eu notifiquei eles hoje, a se definirem de que lado vão ficar, são da melhor qualidade. Não foram eles que transformaram o Brasil em 2 estados. O estado, que eu já falei, e o estado paralelo, oligárquico, transnacional, terrorista, de bandidos, traficantes. Isso foram os políticos e quem vota nos políticos. Não foram os policiais. Os policiais estão sofrendo isso como a nação. E estão fazendo o que pode. Principalmente de 2003 para cá, em que o protegido é o bandido, é o marginal. O policial é pasto da ideologia na mão da bandidagem. Então aqui, com muito orgulho, eu convoquei os meus policiais a se integrarem na prisão dos narcotraficantes, junto com as Forças Armadas, sob o meu comando. E tenho certeza, os meus policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, polícias militares e corpos de bombeiros, tenho certeza, responderão ao grito da nação, que o que eu estou fazendo aqui é o grito da nação que eu incorporo como presidente constituinte do país.
Meus policiais vão responder a isso. E nós vamos acabar com essa dualidade de Estado. Que nem a nação hoje tem foro de socorro. Porque em qualquer poder, perante qualquer autoridade, ela peticiona ao próprio bandido ou a protetor dele. Como é que a polícia, que está subordinada a toda essa bandidagem, e agiu diferente? Então eu ouvi o grito da polícia, que não tinha outro jeito deles fazerem, a não ser sair na rua e dizer não concordamos com isso. Dizer da maneira que lhes resta dizer. Porque se eles tivessem vindo do jeito que agora eles podem vir, eles estariam tudo presos. Agora não. Agora eles estão equipados diante da Constituição para se manifestarem não agora aos gritos de protesto, mas aos estampidos de bala. São ministros de Deus para isso. E se eu não soubesse os homens que eu tenho aí, eu não teria perdido o tempo e me desmoralizar com eles. São da melhor qualidade, como o meu povo brasileiro é. Demônios encarnados aqui estão nos envergonhando perante o mundo. Mas eu já coloquei as explicações perante o mundo também. E fui eu que me antecipei no evento lá na Espanha, dizendo que eu quero a execução do caso pelas leis antitráficos do Brasil, que por sinal fui eu também que ajudei a escrever, na época do saudoso presidente general Ernesto Geisel. Eu quero que o processo lá seja o primeiro binacional, pelas leis da Espanha e das leis brasileiras. Os aviões que foram presos lá devem ser leiloados, como a nossa justiça leiloa as aeronaves, veículos, propriedades que ela prende de traficantes aqui. O nosso Estado não pode ter duas medidas, dois pesos e duas medidas, porque lá o narcotráfico estava a um nível de domínio de 40% desse tipo de crime no mundo, tenha regalias. Pelo contrário, todas as penas devem ser qualificadas por esses 40% de supremacia do crime. Eu sou jurista. E um jurista não tem terreiro. Jurista sustenta o direito em qualquer parte do mundo, porque direito é ciência. E ciência é absoluta. Eu vou comandar esse processo lá e aqui no Brasil. Quando tiver concluído, eles têm 45 dias lá para concluir. Aí eu vou pedir o desmembramento para a justiça brasileira, onde Jair Bolsonaro e os generais que com ele se somam vão ser julgados. O sargento que está preso lá é tão vítima quanto todas as vítimas do narcotráfico do Brasil. E nisso, o narcotraficante Antônio Mourão foi confesso já na sua primeira declaração. O sargento foi usado como mula qualificada.
E ele não portava droga nenhuma. A droga foi presa no container do serviço de bordo. Então, se tinha alguém responsável pela droga, era quem arrumou esse container lá dentro. O sargento era apenas comissário de bordo. Mas isso tudo vai vir explicadinho à tona para a nação, porque agora não é mais bandido no poder. É um homem que tem a consciência e o caráter por fora, não escondido. Que era o que eu tinha para dizer para vocês nesta segunda-feira. A partir de amanhã, nós vamos começar a colocar em prática este ato interventorial aqui. Com as nossas polícias federais, militares e corpos de bombeiros, que são da melhor estirpe da nossa nação. Eu os desacorrentei de bandidos, capachos e jagunços para policiais, que eles são. Vamos começar a colocar em prática. A segunda etapa de limpeza do país, para que nós começamos a instalar o canteiro de obras de construção da nossa economia, de socorro do nosso povo que já está morrendo de miséria, é agora o crime organizado no sistema financeiro, que envolve o mundo inteiro e que também está alinhado no Banco Central do Brasil. Isso poderia estar correndo paralelo, mas um homem faz por um homem, por mais estendido que sejam os seus ideais. E é o que está correndo comigo. Eu não tenho um segundo homem ombreando comigo o empreendimento técnico da missão. Então, eu tenho de primeiro agora ultimar aqui o crime organizado que tomou conta do poder no Brasil e agora o crime organizado no sistema financeiro também. Então, primeiro este, depois vou pegar o outro. E no outro vocês nem imaginam o que vai sair ali. Fortunas, vocês não imaginam. Eu acredito que no mais tardar 15 dias por aí, a Polícia Federal esteja também dando novidades ali nessa área. Que Deus nos abençoe e nos guarde. O perigo é constante, cada dia fica mais grave, mas nós não temos medo. Vamos rezar, porque o lema da nossa missão é pelos pobres, pela fé. Deus nos abençoe.